Ok, vamos lá. Então, nós vamos falar um pouco da redação, né, que tivemos hoje, na prova de hoje. Então, olha só, a produção textual de hoje. Os textos desta prova apresentam variadas perspectivas a respeito do circo. Então, antes da gente começar essa redação, a gente já leu alguns textos sobre o circo na prova, certo? Uma companhia que reúne artistas de diferentes especialidades, como malabaristas, contorcionistas, ilusionistas, palhaços, acrobatas, entre outros. Proposta de produção de texto. Imagine que no bairro onde você mora tenha chegado um circo. Olha só, chegou um circo no bairro que eu moro. As atrações do circo estão sendo anunciadas para o dia da estreia. Em determinados momentos de todos os dias da semana, um carro de som passa pelas ruas do bairro, fazendo a convocação dos moradores para o grande dia. Você é o único da sua casa que ainda não assistiu a nenhum espetáculo circense e, devido a tanta propaganda feita a respeito do circo, deseja ardentemente ver o espetáculo de estreia. Ó. E você conseguiu isso. Parabéns. Escreva um texto em que você narre como foi esse dia da sua ida ao circo pela primeira vez. Para tanto, siga as instruções seguintes. Antes da gente ler as instruções seguintes, beleza? Qual é a pessoa que vocês vão usar? Primeira pessoa. Primeira. Eu. Muito bem. Por que primeira pessoa? Porque ele está pedindo para a gente escrever em primeira pessoa? Porque eu sou o personagem principal. Muito bem, porque olha só, ele falou aqui, sem a gente ler essas aqui, ó, só o início, eu já sei que é primeira pessoa. Você deseja ardentemente ver o espetáculo de estreia e você conseguiu isso. Ó, então, como é que eu sei? Está escrito aqui, ó. Escreva um texto em que você narre, ó. Como foi essa sua? Não é a ida do fulano nem do ciclano, é a sua ida. Ó, essa palavrinha aqui, ó, é a sua ida para o círculo. Então, se é a minha ida, né? Vai ser em primeira pessoa. Deu para entender, gente? Professor, ele vai falar embaixo que é para escrever em primeira pessoa. Por que você está falando isso antes? Porque algumas provas pode ter pegadinha e não falar. Mas se ele falou aqui, ó, como foi a sua ida ao circo, então é para falar de mim. Deu para entender? Sim. Maravilha, vamos continuar. E ele ajuda a gente ainda aqui, né? Ó, ele ajuda a gente. Por quê? Ele está dizendo aqui, ó. Lembre-se, então, que você é a personagem principal, você é o protagonista, né? Dos fatos narrados e deve, portanto, escrever em primeira pessoa. Ajudou mais a gente aqui, né? Então, vocês têm que escrever. Eu fui ao circo e aconteceu isso, e eu vi aquilo, certo? Olha só, uma coisa importante de nós colocarmos na redação é que você deseja ardentemente ver o espetáculo de estreia. O que é isso, então? Ele quer realmente. Ele realmente quer aquilo, ele quer aquilo. Desejo ardentemente. Qual é o sentimento? Ele quer muito. Ele quer muito, tipo, ele... É a coisa Então, que ele faz. ansioso. Eu não aguento mais esperar, eu quero muito. Exatamente, Ana Beatriz. Eu estou ansioso, eu estou com muita vontade de ir nessa estreia.
E olha só, Não é algo comum, assim, tipo... lá tipo no assim, bairro eu dele quero não uma tinha blusa. nada Tipo, disso. pode ser depois, mas eu quero. Ardentemente, É. assim, tipo, não, eu quero agora, pra ser agora. Ele Não está quero em outro ansioso, momento, né? agora. Mas ele está ansioso, quer dizer, eu, né? Porque sou eu, é sobre mim, né? Eu estou ansioso para ir ao circo, mas eu consigo esperar o dia da estreia. Beleza. Então, olha só, desejo ardente. Dá para colocar o tempo psicológico? Dá. Dá. Muito bem. O que é o tempo psicológico? É o É tempo, o que o tipo, personagem acha que se passa. Muito bem. É Giulia que falou? Sim. Muito bem. Gente, dá para usar o tempo psicológico aqui, não dá? Ia ficar legal, né? Sim. Ficaria muito legal. E ficaria muito legal o tempo Então, você já acompanhar por psicológico aqui. certo? Anderson não, Miguel, Miguel. fecha o som, vida, fazendo caridade para Eu tô aqui, ó, arrumando Segunda. aqui o texto. Empregue a norma padrão. É para eu escrever de qualquer jeito? Não. Não. Tem que fazer certo. Tem que Padrão. seguir as regras gramaticais, né? É. Porém, Não pode ser ele- gíria. Verbais. Não pode ser gíria. exatamente, Tem mas que ter verbos e pronomes. empregados os verbos de acordo com a pessoa, certo? Empregue a norma padrão. O que ele está querendo dizer? Ortografia, ele está querendo falar sobre concordância verbal, concordância nominal. Porém, o que ele diz aqui? Ó? A linguagem coloquial poderá ser utilizada quando for coerente com o contexto. Ah, o que é isso? Eu posso usar a linguagem inculta, certo? A linguagem coloquial, que não é a linguagem que segue as regras gramaticais, eu posso usar quando estiver dentro de um contexto. Por exemplo, que é isso, professor, que você está falando? Eu estou falando assim, se você colocou na sua redação, né, um segundo personagem, por exemplo, né, que seja uma pessoa que não fala direito, tipo esse Alvin da segundo Roça. personagem, você pode fazer o discurso direto, do jeito que essa pessoa fala, deu para entender? Por Sim. quê? Sim. Porque ela está dentro do contexto, né? Meu irmãozinho menor, de 3 anos, foi comigo e ele perguntou, 2 pontos. Aí você pode escrever de uma forma como uma criança de 3 anos fala. E aí vai estar conforme o enunciado 2. Como? Usando a linguagem coloquial, se for preciso. Não é obrigatório, tá vendo? Ele diz assim, ó, a linguagem coloquial poderá ser utilizada, mas não é obrigatório. Fala, Enzo. Pro, eu terminei a parte que eu planejei para fazer hoje do meu trabalho, ok? Maravilha. Bora lá. No texto também. Maravilha. Então, olha só. Uma coisa que ele está pedindo no item 3. Enzo, tira a mãozinha, senão eu vou pensar que você está com dúvida, vida. O item 3, ele vai falar assim, ó. Empregue o discurso direto em, no mínimo, 3 passagens e, no máximo, em 5. Então, é para eu empregar o discurso de... O que é discurso direto? Primeira coisa. Fala de tipo, de vir para a senhora. É quando o narrador dá Falando a diretamente oportunidade para a pessoa falar. Ele escreve o que a pessoa falou. Só que ele dá a oportunidade para a pessoa falar, como se a pessoa estivesse falando. Muito bem. Então, olha só. O discurso direto é quando o personagem fala diretamente, né? Então, eu tenho que ter
Empregue o discurso direto. Quando ele fala empregue, no item 3, é obrigatório? Sim. É obrigatório. Muito bem, Miguel. É obrigatório. Muito bem, Júlia. Obrigatório. Então, tenho que ter 3 passagens, pelo menos 3, de discurso direto. Quer dizer, a fala do personagem pode ser a sua fala, né? Tá. 4. Escreva o texto em prosa. Eu estava dando essa aula ontem. Entre 20 e 30 linhas. Professora do céu, o que é o texto em prosa? Me lasquei agora, eu não sei o que é prosa. E agora? O que é o texto em prosa? É o que a gente escreve. É igual a gente escreve, normal. Exatamente. É o texto que vocês já escrevem normalmente, certo? Utilize a folha de rascunho. Não ser a folha de rascunho para a gente fazer primeiro o nosso primeiro esboço, certo? Ela não será considerada para avaliação. Dê um título adequado. Geralmente, a gente dá um título quando? Adequado ao assunto, né? Ao que foi tratado. Geralmente, a gente dá um título. Que horas, quando a gente faz uma redação? Que horas que eu No dou? começo. Depois que a gente escreveu o No texto. começo. Eu tudo. Depois que a gente escreve o texto, eu faço desse Bem, jeito. Ana Beatriz, muito faço bem, isso. Júlia Heckler. Eu escrevo o título, eu deixo o espaço lá, né? Na primeira linha. Eu escrevo o título depois que eu termino. Por quê? Porque, às vezes, o título, eu posso colocar o título que chame a atenção do leitor, né? O título tem que ser criativo, que chame a atenção do leitor e que, às vezes, está relacionado com alguma coisa que aconteceu no evento. Um título que Entende? seja coerente. Exatamente. Então, olha só. Depois que você fizer o rascunho, você passa para a folha de produção textual. Essa sim vai ser a folha verdadeira. definitiva. Exatamente. Com caneta azul ou preta. Gente, quando ele fala caneta azul ou preta, é aquela azul escuro, tá? Não é aquela azul clarinho, cor do céu, não, tá bom? Tá. Tá. Não faça marcas, não faça sinais na folha de texto que possam identificá-lo. E não fuja do tema proposto. Qual era o tema aqui? O tema era o circo. dia do circo A que vi- você a- seria o protagonista. Aí dá o circo de uma pessoa que nunca tinha ido ao circo. É só o circo, o tema? Não. Então, Você fala pra vai mim, visitar o circo e depois você vai falar como que foi. É o circo e o dia estrela? minha primeira ida ao circo é o tema, né? Não é só o circo, porque eu posso falar assim, a primeira ida do circo do fulano. Não, mas não é, né? O tema é minha primeira ida ao circo, né? Minha estreia, ou porque você é a primeira vez que vai, né? No circo não, para assistir o circo, né? Então, esse é o tema, tá? Podemos colocar para assistir ao circo. Podemos colocar a emoção, né, do personagem principal. Podemos colocar o tempo psicológico. Ah, meu Deus, eu não vi a hora de começar. Certo? E para mim, quando começou, já estava acabando. O tempo psicológico. Vamos pensar, olha, essa redação ela não foi difícil, o tema estava bom e era bem livre, né? Não estava amarrada igual aquela última da fábula, né? Tá bom? Então, vamos lá. Agora nós vamos passar para a prova. Só um pouquinho que eu vou agora pegar a prova. Só um minutinho. Me avisarem. Obrigada. Então, gente, eu vou começar aqui o mês de abril, texto 1. Era em abril, o mês do dia de anos de Pedrinho, e por todos considerado o melhor mês do ano. Por quê?
Porque não é frio nem quente, e não é mês das águas, nem de seco. Tudo na conta certa. E, por causa disso, inventaram lá no sítio do Pica-Pau Amarelo uma grande novidade: as férias de lagarto. Que história é essa? Uma história muito interessante. Já que o mês de abril é o mais agradável de todos, escolheram-no para o grande repouso anual. Um mês inteiro sem fazer nada, parados, cochilando como lagarto ao sol. Sem fazer nada é um modo de dizer, pois que eles ficavam fazendo uma coisa agradabilíssima, vivendo. Só isso, aproveitando o prazer de viver. Sim, dizia Dona Benta, porque a maior parte da vida nós a passamos entretidos em tanta coisa, a fazer isso e aquilo, a pular daqui para ali, que não temos tempo de aproveitar o prazer de viver. Vamos vivendo sem prestar atenção na vida e, portanto, sem aproveitar o prazer de viver à moda dos lagartos. Já repararam como os lagartos ficam horas e horas imóveis ao sol, de olhos fechados, vivendo, aproveitando o prazer de viver? Só? Sem mistura? E era muito engraçada a organização que davam ao mês de abril lá no sítio. Com antecedência, resolviam todos os casos que tinham de ser resolvidos. Acumulavam coisas de comer das que não precisavam de fogão, queijo, fruta, biscoito, etc. Botavam um letreiro na porteira do sítio: a família está ausente, só volta no mês de maio. E, depois de tudo muito bem arrumado e pensado, caíam no repouso. Era proibido fazer qualquer coisa. Todos vivendo, só isso. Vivendo biologicamente, como dizia o Visconde. Mas a necessidade de agitação é muito forte nas crianças. De modo que aqueles abris de lagarto tinham duração curta. Para Emília, a mais irrequieta de todos, duravam no máximo 2 dias. Era ela sempre o primeiro lagarto a acordar e correr para o quintal a fim de desenferrujar as pernas. Depois vinha fazer cócegas com uma flor de capim nas ventas de Narizinho e Pedrinho. E esses 2 lagartos também se espreguiçavam e iam desenferrujar as pernas. Beleza? Então, vamos lá. Monteiro Lobato, o mês de abril. Vamos, então, responder as nossas questões. Beleza, gente? Apareçam para mim, por favor, Guilherme Piroli, Júlia Gabriele, Enzo Cauã e Júlia. Uma pergunta. Por favor. Então, quando você tira uma nota na prova, eu tirei 14, eu acho. Aí soma mais esses 3 pontos da redação. Só que a redação não vale de 0 a 10? Então, não é mais assim, tá? Prova de matemática vale 10, prova de português vale 10, prova de redação vale 10, tá? E aí, o que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, você tirou aqui 9, 9, e aqui você tirou 8. E aí eles vão te dar depois uma média geral das 3 notas, tá? Professor João Carlos, Antes, a prova de redação valia 3 pontos. Agora, do ano passado para cá, a redação vale 10, hein? Então, gente, a gente tem que aprender a escrever para valer, tá bom? Para valer. Vamos lá? Vamos. Carretone, ano passado, tirou 8,5 na redação. Vocês sabem quem é? Eu sei. Sim, é o Guilherme. É o Guilherme Carretone. Exatamente. Então, vamos lá, a gente consegue. Se ele conseguiu, a gente também consegue, tá bom? Vamos lá. Vamos treinar, façam tudo que a gente, eu, a professora Giovana, façam tudo que a gente está falando nas correções. A gente sempre manda recadinhos. Leiam os recadinhos que a gente manda, certo? E tentem fazer conforme as orientações, tá bom? Igual essa que eu acabei de falar, ó. Essa aqui é muito boa, ó. Cadê? Cadê? Escolheram no, ó, tá vendo? Isso aqui, na competência, eles pedem para vocês aprender a fazer ênclise.
próclise, ênclise, mesóclise, tá? Isso aqui é uma das coisas que eles querem saber se vocês sabem colocar o pronome oblíquo depois do verbo, tá bom? E não só Professora, isso, tem outras né? coisas. Vamos lá, vamos fazer a prova. Tá bom? Beleza, Tá bom. Ana Beatriz? Bora lá. No texto 1, a expressão inventada pelas crianças de férias de lagarto, na linha 4, de acordo com o contexto, significa que, nessa época, o pessoal do sítio do Pica-Pau buscava não fazer nada. O que vocês acham? Bora lá na linha 4? Ó. Era mês de abril, o mês de anos de Pedrinho. O que ele quer dizer com isso, o mês do dia de anos de Pedrinho? É o mês de aniversário. Aniversário. Muito bem. Foi o E aí aniversário eles dele. muito bem, consideravam o melhor mês. Por quê? Porque não era frio nem quente. E aí eles inventaram uma história, né? Para esse mês, que era o repouso anual, o mês inteiro sem fazer nada, parados, cochilando. E aí eles chamaram isso de férias de lagarto, né? Tá. Então, olha só. Então, de acordo com o contexto, o que é contexto, hein, gente? O De contexto. acordo com o texto, O que é contexto? Contexto é o. história do texto, O contexto é tudo que está aqui na narração, sabe? O cenário, o tempo, de acordo com o tema, de acordo com o que está nos orientando aqui esse texto. Isso que é contexto, tá bom? Depois eu vou falar uma coisa sobre contexto para vocês. Então, bora lá. De acordo com o contexto, ou seja, de acordo com o texto 1, né? O que falava lá o enredo? O que significa, então, férias de lagarto? Buscava não fazer nada? O que vocês acham dessa? Boa. Eu acho que essa é boa, não é, gente? Sabe por quê? Está escrito aqui, ó. Vamos lá ver? Ó. Era um mês mais agradável, né? Não fazia nem calor nem frio, então escolheram esse mês para o grande repouso anual. Então, o que é esse repouso anual? Vou passar o mês inteiro sem fazer nada, ficar parado, cochilando, igual lagarto. Parece a história da cigarra e da formiga, né? Tá igual a cigarra, só na preguiça. Aí escolheram, então, escolheram, então, o mês de abril para fazer, buscava não fazer nada. Essa é boa, vamos ver as outras? Então, eles chamaram férias de lagarto porque eles brincavam com lagartos? Não. Não. Porque eles resolveram, no mês de abril, inventar histórias sobre lagartos? não, Porque eles imitavam o movimento dos lagartos? Não. Os lagartos tiravam férias lá no sítio? não, Então, vamos lá, gente. Vamos cortar tudo, né? Perdão. Corta tudo. Primeira questão. Letra A. Ok? Bora continuar. Então, a prof ainda. Segunda. De acordo com o narrador do texto 1, todos consideram o mês de abril o melhor mês do ano. Por quê? Ocorre o grande repouso anual? Por quê? Não. É quando o Pedrinho faz aniversário? Por quê? É quando se iniciam as férias das crianças no sítio? Por quê? Tem o clima mais agradável? Por quê? É porque havia muitos entretenimentos. Dedê. tem um clima mais agradável. Olha só, ele colocou aqui na linha, considerado o melhor mês do ano. Por quê? Porque não é nem frio nem quente, tá vendo? Se não é nem frio nem quente, estava tudo na conta certa. Se estava Tinha um tudo clima na conta aceitável. certa, tudo na conta certa. Então, o clima era o quê? Agradável. Muito bem. Então, é porque ocorre o grande repouso? Não.
É quando o Pedrinho faz aniversário? Não. É porque se iniciam as férias? Não. É que tem um clima agradável. Havia muitos entretenimentos. Eu acho que nem tinha entretenimento quase era nenhum, porque era tudo para repousar. Segunda questão, letra D de dado, beleza? Terceira questão. Giulia Miranda, Giulia Gabriele, Cauã Gomes, Enzo, apareçam para mim, por favor. Vamos lá. Terceira. Além de servir para manter a clareza das ideias expressas na forma escrita, a pontuação é um recurso expressivo muito utilizado nos textos. Isto é o que se observa no trecho. Depois vinha fazer cócegas com uma flor de capim nas ventas de Narizinho e Pedrinho. E esses dois lagartos também se espreguiçavam e iam desenferrujar as pernas. Linha 26 e 27. Em que o travessão foi utilizado com o objetivo de... Então, olha só, esse cara aqui, né? Esse é o travessão. Qual o objetivo que foi utilizado o travessão? Primeiro, vamos lá no texto, né? Vamos lá. Aqui, ó. Era sempre o primeiro lagarto a acordar e correr para o quintal, a fim de desenferrujar as pernas. Depois vinha fazer cócegas com uma flor de capim nas ventas de Narizinho e Pedrinho. E aí ele botou o travessão, né? E colocou aqui, ó. E esses dois lagartos também se despreguiçavam e iam desenferrujar as pernas, beleza? Aí ele está perguntando aqui na terceira questão. Qual é o objetivo de ter usado este sinal aqui? A. É para explicar o motivo por que as crianças estavam rindo como lagartos? Esse travessão aqui foi usado para explicar o motivo? O motivo pelo qual as crianças estavam rindo como lagartos? E esses dois lagartos se espreguiçaram e foram desenferrujar as pernas. Primeiro lugar, da letra A, terceira questão. Eles nem estavam rindo, né? Eles nem falaram que eles estavam rindo. Outra coisa, esse travessão não foi para explicar o motivo por que as crianças estavam rindo. Letra A tá fora, concordam? Sim. Letra B. Ele usou esse travessão para expressar opinião acerca da atitude de Narizinho e Pedrinho. O que vocês acham dessa letra B? Ele usou esse travessão e falou assim, ó. Né? Emília foi lá, botou a flor de capim no nariz deles e eles também levantaram, certo? É isso que ele está falando. Também se espreguiçaram e iam desenferrujar as pernas. Então, eles levantaram. Então, esse travessão serve para explicar a opinião da atitude de Narizinho e Pedrinho? Tá? Tem opinião de alguém aqui? Olha, peraí, eu vou dar minha opinião. Peraí, faz de conta que a gente é Narizinho, né? Narizinho estava lá, deitada, dormindo, igual o lagarto. Aí a Emília foi lá e passou a flor no nariz dela. E aí ela tem o travessão e eu vou expressar a minha opinião. Ei, por que você está me chamando e me acordando? Eu quero ficar quietinha. Tem opinião de alguém aqui? Tem. Não, né? Não tem opinião. Não tem opinião da Narizinho. C. É para caracterizar o termo ventas? É para isso que tem esse travessão aqui? Não. Para caracterizar o termo as ventas? É para enfatizar uma informação importante para a história contada? É para informar especificamente quais seriam as ações de Narizinho e Pedrinho. Especificamente. E aí, hein, gente?
Não. Ó, esse travessão serve para caracterizar o termo ventas? Não. Não. E aí ele botou um travessão, né? Depois vinha fazer cócegas com uma flor de capim nas ventas de Narizinho e Pedrinho. E esses dois lagartos também se espreguiçaram e ia desenferrujar as pernas. Tá errado. O travessão é para enfatizar uma informação que vai vir depois? Sim. Sim, muito bem, Eduardo. Ele vai enfatizar. O que é enfatizar, hein, gente? O que é enfatizar? Destacar? Isso. Quem falou? Pablo? Muito bem, Pablo, gostei. Ele vai destacar, né? Então, o travessão, nesse caso aqui, ele serve para destacar. O que ele vai destacar? Né? Uma informação que é importante na história, tá? O travessão, ele serve para informar especificamente quais seriam as ações de Narizinho e Pedrinho? Não. Ele vai explicar, né? Mas não é especificamente, tá bom? Essa terceira questão, ela não é fácil. Terceira questão, letra D de dado, beleza? Beleza. Ela estava difícil, essa questão. Quem acertou? Eu. Muito bem, Enzo. Apareçam para mim, todos vocês que estão sem aparecer, eu não tenho. Quando vocês não aparecem, eu não consigo ver vocês, não consigo, primeiro, socializar, depois eu não consigo ver se vocês estão entendendo ou não. Não tem problema, pode aparecer. Todo mundo come. Beleza, quarta questão. Tá. De acordo com o contexto, a expressão que história é essa? Na quinta linha. Marca o discurso de, ou marca o discurso do. De quem? Do narrador, de Pedrinho, Dona Benta, leitor, do Visconde? Então, bora lá na quinta questão, olha. E por causa disso, inventaram lá no sítio uma grande novidade, as férias de lagarto. Que história é essa? Olha só. Quem que está falando isso aqui? Quem vocês acham? O Pedrinho. É o Pedrinho? Ó. Quem está Acho que é o falando leitor. primeiro? Muito bem, Lucas Borges. Quem está falando o primeiro parágrafo? Vou ler o primeiro parágrafo. Era mês de abril, o mês do dia de anos de Pedrinho. E considerado o melhor mês do ano, porque não é frio nem quente. Tudo na conta certa. E por causa disso, inventaram lá no sítio as férias de lagarto. Quem está falando para nós, os leitores, esse primeiro parágrafo aqui? Quem foi? Quem é? Narrador. Narrador. Muito bem, galera. Narrador, muito bem. E aí vem o segundo parágrafo. O segundo parágrafo é só isso aqui, ó. Vem daqui até aqui. Que história é essa? Uma história muito interessante. Tá. Quem é que está falando isso aqui pra gente? Que história é essa? Leitor? O leitor? O leitor sou eu. Quem escreveu? Não, Monteiro falei errado. Lobato. Mas quem que tá falando? Quem que tá falando? De quem é essa voz? Daqui a pouco, Cauã. De quem é essa voz? Que história é essa? Do Pedrinho, O Lucas já falou. Fala, Lucas Borges. O do leitor? O leitor? O leitor sou eu. Não dá. Não dá. É, o leitor sou eu. Quem é que está falando isso? Aí ele continua aqui, ó. Uma história muito interessante. Já que o mês de abril é o mais agradável, escolheram para o grande repouso anual. Bora lá, vamos ver se... Acho que é a Dona Benta. De acordo com o contexto,
A expressão que história é essa marca o discurso de quem? Do narrador dirigindo-se ao leitor? Marca o discurso do Pedrinho questionando sua avó? Marca o discurso da dona Benta voltando-se às crianças? Marca o discurso do leitor falando com a Emília? Ou marca o discurso do Visconde comunicando-se com o narrador? O Visconde. Quem mais? Fala, Eduardo. E. É? Eu acho que a letra C. É, dona Benta? Visconde. Quem mais? Visconde também. Quem Eu acho mais? que a letra E. Quem Esconde. mais? Olha só, gente, está escrito assim. Letra E. Olha só, vamos pensar. Está escrito assim. E o Visconde falou. Que história é essa? Vocês falaram para mim que o primeiro parágrafo é sempre do narrador, certo? Certo. Que foi, quer dizer, sempre não, que foi o narrador que falou esse primeiro parágrafo, certo? Tá. Gente, que história é essa? Falou aqui, ó. Disse Dona Benta. Tá escrito isso? Não. Não. Que história é essa? Então, e antes da pergunta, estava escrito aqui assim, ó. E Visconde perguntou. Não. E Visconde Não. questionou. Não. Que história é essa? Tá colocando o Visconde perguntando? Não. Não. Então, colocou Dona Benta aqui? Dona Benta falou. Que história é essa? Não. Não. A Emília falou. Que história é essa? Está colocando algum dos personagens perguntando? Que história é essa? Disse Emília. Falou isso? Não. É o narrador. É o que eu falei. Ó, vamos pensar, então. Disse Emília? Não. Tem algum personagem sendo indicado para esta fala? Não. Não. Não, pode ser qualquer um. Então, não pode ser qualquer um. Não, eu falei então, errado. olha só. Não. Olha só, se não está dizendo lá que foi Pedrinho que perguntou, se não está dizendo lá que foi Dona Benta, que foi Visconde, então esses caras aqui, ó, vão tudo embora já, certo? Pedrinho vai embora, Dona Benta não perguntou nada, Visconde também não falou nada. Gente, quem está falando isso? Que O história é narrador essa? dirigindo-se ao leitor. Muito bem, Miguel. Ah, garoto. É esse aqui, ó. Que história é essa? É ainda a voz de quem, gente? Do narrador. Vocês não falaram para mim que o primeiro parágrafo é o narrador que está falando? E quando ele fala assim, que história é essa? É o narrador que está se dirigindo para mim. Quem sou eu? Eu sou o leitor. Muito bem, Miguel. Parabéns. Olha só, gente, por que não podia ser a Emília? Por que não podia ser a Dona Benta? Por que não podia ser o Visconde? Porque, olha, se eu pensar no contexto, em todo o assunto, eu sei que a Dona Benta sabe o que é férias de lagarto. A Emília sabe o que é férias de lagarto. O Visconde sabe o que é férias de lagarto. Então, quando ele fala assim, que história é essa? É uma dúvida. Sobre o quê? Sobre férias de lagarto. Mas todos eles sabem o que é férias de lagarto. Eles colocaram até a placa lá dizendo, ó, estamos ausentes. Deu para entender por que não pode ser nenhum dos personagens? Deu? Quem concorda comigo? Deu. Beleza. Então, ó, quem está falando isso é o narrador, que se dirige para quem? Para nós. Nós quem? Os leitores. É o leitor falando com a Emília? Não, nem falou o nome dela nesse começo da história. Vou falar o nome dela só lá no final. Quarta questão, letra A. Quem acertou essa? Só o Miguel? Vamos lá, quinta questão. A expressão desenferrujar as pernas
linhas 25 e 26. Professora, qual Aparece- ficou? Hã? A Letra A. 4? Ah, tá. Letra A. A expressão desenferrujar as pernas, linhas 25 e 26, aparece entre aspas, a fim de quê? Por que, hein, gente, que eu uso entre aspas? Marcar que a expressão está no sentido conotativo? Determinar a inexistência da palavra desenferrujar? A palavra desenferrujar não existe? Sim, ela existe. Existe, então ela está fora, né, Júlia Beckler? Essa daqui, ó, eu já elimino uma, né? A palavra desenferrujar, ela existe, sim. Para que serve as aspas? Para apontar uma característica física da Emília? A Emília Não. tem as pernas enferrujadas? Não. Não, Não, ela nem é um robô. Ela é de pano, né? A perna dela nem enferruja. Se ela fosse robô, né? Muito bem aí a ideia, gostei. D. As aspas servem para realçar a importância dessa ação para as férias de lagarto? não. Quer dizer que eu tenho que desenverrujar as pernas na hora das férias de lagarto. Eu tenho que me levantar, correr, pular, eu tenho que ficar me mexendo toda hora. É esse o objetivo das férias de lagarto? Não. Então, gente, não é para realçar a importância dessa ação para as férias de lagarto, até porque as férias de lagarto, o objetivo é ficar o quê? Parado. Deu para entender, Eduardo? Muito bem, Eduardo, gostei. É para ficar parado, então para que a Emília está querendo se desenferrujar as pernas? Letra E. É para destacar o uso de uma expressão coloquial? O que é expressão coloquial, hein, gente? Ah, meu Deus, esse pessoal dessa prova está querendo me Coloquial é pegar. mais normal, mais culta, né? Inculta. Coloquial é uma expressão inculta, né? Inculta é que não estudou gramática, certo? Certo. Então, está usando uma expressão inculta? Não, né? Quando não segue as regras. Então, ele não está usando uma expressão inculta. Tá. Professora, para quinta questão. As aspas servem para marcar que a expressão está no sentido conotativo? E aí, gente, o que é sentido conotativo? É o Sobrou sentido essa. figurado. Eu sei. É o sentido figurado de uma palavra. Por exemplo, você fala uma palavra, só que você quer dizer o significado dela é uma coisa, só que você quer dizer outra coisa com aquela palavra. Muito bem, Júlia Becker. Então, olha só, é para dar uma enfatizada no sentido conotativo, certo? Então, vamos pensar, essa quinta questão é a letra A, mas a gente vai continuar nela aqui, igual falou a Júlia Beckler. Muito bem, Júlia. Então, eu tenho o sentido conotativo e eu tenho o outro lá. Qual é o outro? Denotativo? Muito bem, Pablo, garoto, denotativo. Qual é a diferença entre um e outro? É que conotativo é do sentido figurado, enquanto... Não, o conotativo é do sentido figurado, enquanto o denotativo... No sentido real. Muito bem. Denotativo é o É sentido do real. sentido real e É conotativo o sentido figurado. literal. É o sentido de dicionário. Dicionário. Certo? Não esqueçam. De denotativo, de dicionário. Então, ele quer saber o sentido real, tá? E o conotativo, igual a Júlia Becker falou para a gente, é o sentido figurado. figurado. O que é isso, figurado? Figurado é que tipo como Não se fosse dos desenhos. não é o sentido, não é o sentido real. Por exemplo, me fala uma coisa.
Você é uma flor. Pernas. Então, por isso que é sentido conotativo, porque olha só. Agora vamos pensar no sentido real. É o denotativo. A perna de alguém, ela fica enferrujada? Não. Não. O sentido Não. conotativo pode ser como um elogio ou Deu para entender? As pernas das pessoas, elas não enferrujam. Não cria ferrugem lá. Então, esse sentido não é o sentido real. Então, é o conotativo. O que ele quis dizer com a expressão desenferrujar as pernas aqui nesse contexto? A perna dele precisa melhorar. A perna dele tá muito ruim. Tá É doendo. a Não. perna que está ruim? não, é que desenferrujar é como se fosse tipo correr. Então, nesse contexto, o que ele está dizendo? Ô, gente, vamos desenferrujar as pernas. Ele estava tão parado, que as pernas estavam preguiçosas, sabe? Quando você fala assim, quanto mais parado eu estou, mais parado eu quero ficar. Então, ele estava com muita preguiça. Então, quando ele fala assim, ei, levanta aí, ó. Bora, tá na hora de ir para a escola, desenferruja essas pernas aí. Deu para entender? Sim. Beleza. Então, quinta questão, letra A. Deixa eu falar mais alguma coisa de sentido conotativo e denotativo, porque isso cai pra caramba, cai até no vestibular, no Enem, cai tudo canto. Olha só. Maria quebrou a cara. É o sentido conotativo. Calma lá, peraí, eu não terminei. Maria quebrou a cara, vírgula. Sofreu um acidente terrível. E a outra, Maria deixa eu pensar aqui. Recebeu uma advertência. Maria recebeu uma advertência. Vírgula. Quebrou a cara. Então, olha só, gente. Professora, Eu tenho a 1 e a 2. Quebrou a cara e quebrou a cara. Quem é conotativo, quem é denotativo? Fala para mim. Denotativo é a primeira. E o conotativo é 2. Conotativo é a segunda. Muito bem. Deu para entender o que é um denotativo? Então, esse aqui, ó, D de dado, D de dicionário é o real. Quebrou a cara mesmo. Tá lá toda fraturada. Aqui, ó, sofreu fratura. Bateu o rosto no vidro. Quebrou o maxilar. E aqui, ó, quebrou a cara, em qual sentido aqui, hein, gente? Quebrou a cara é o sentido conotativo. Sentido figurado, não é real. E conotativo. Qual é o sentido, então, da número 2? O sentido não real. Tá, e qual é o sentido? Se eu botar na semântica. Semântica, eu quero saber qual o sentido desses quebrou a cara número 2? O sentido é como se ela tivesse ferrada. Ela se lascasse, ela se ferrou, ela deu problema para ela. Exatamente. Ela não quebrou a cara, não tá com a cara quebrada, não fraturou. Ela se deu mal, certo? Se deu mal. Deu para entender a diferença entre conotativo e denotativo? Sim. Professora, conotativo não é real e denotativo é quando é sim real? É real, exatamente. D de denotativo, D de dicionário. Posso apagar isso aqui? Tem alguém copiando? Sim, pode. Quer copiar? Tem alguém copiando? Está copiando, Eduardo? Professora, Copiar, mas agora eu vou copiar. A senhora pode esperar um pouquinho?
Posso? Espero. Esse aqui Enquanto eu espero, eu vou falar outra coisa. Enquanto vocês copiam, eu vou contar uma historinha. Estavam duas vizinhas na janela e passava o cortejo fúnebre de seu João. Várias pessoas carregavam o caixão. Uma vizinha perguntou à outra: o que aconteceu? Ah, você não sabe, Maria? João bateu as botas. Segunda historinha. Fui à fazenda visitar meu pai. Quando cheguei lá, havia muita chuva. E eu caminhei por entre lamas e barros em toda aquela fazenda. Ao voltar, bati as botas para poder entrar na minha casa. Primeira e segunda. Todas duas têm bater as botas. Qual o sentido de cada uma? Da primeira é bater as botas de morrer e da segunda é bater as botas para tirar a terra. É, Muito bem. Então, a primeira é conotativo ou denotativo? a primeira. Denotativo. Denotativa. Denotativo. Não, a primeira bateu as botas. João bateu as botas. Tipo, ele foi embora. Morreu. Notativo. Ele morreu. Muito bem. Muito bem. E a segunda? É conotativo. Denotativo. Segunda é denotativo. Denotativo. Eu bati as botas. Para quê? Para limpar. Literalmente. Sentido real. Beleza? 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 Essa menina é uma flor. Qual o sentido disso? Ela é uma Ela pessoa é doce, meiga. É conotativo? Muito bem, Júlia. Muito bem, Pablo. Ela é uma flor de verdade? Não. Não. Ela é meiga, ela é gentil, ela é gente boa. Certo? Então, isso é sentido conotativo, beleza? Já aprenderam isso? Posso apagar agora? Sim. Pode Ainda não. Ainda não. Tá não, Miguel? Pode apagar. Eu vou esperar o pessoal terminar de copiar. Nunca mais vocês vão errar isso, né? Sim. Maravilha. Gente, o João descascou um abacaxi hoje no escritório, estava cheio de problemas e resolveu tudo. Então, descascou um abacaxi é o quê? Sentido conotativo. Muito bem, Julia Conotativo. Black. Muito É bem, Miguel. conotativo. Muito bem. Aprenderam já. Tá bom. Conotativo. Muito bem, galera. Aprenderam. Então, bora caminhar. Olha isso aí que eu estou falando para vocês, cai até em vestibular, hein? Posso apagar? Professora. Juro para você. Pode apagar. Cai no vestibular, juro para apagar. você. Então, bora caminhar. Sexta questão. No texto 1, a ação que marca o fim da brincadeira de lagartear e o início de uma nova é A. Emília comer as coisas que não precisam de fogão. A Emília comeu alguma coisa, gente? Não, nada a ver. Não, Não. ela acordou, né? Ela não comeu nada. Não. Então, essa daqui não, tá fora a letra A. Narizinho e Pedrinho despertarem, espreguiçando-se, foi isso que marcou o fim? Não. 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 Qual é a ação, né, gente? Então, se eu estou falando de ação, né? Eu preciso de uma ação, é de verbo, né? Da ação do verbo, tá? Então, bora lá. Narizinho e Pedrinho despertarem, foi isso o que marcou o fim da brincadeira? Não. Não. Primeira Eles nem pessoa brincaram? Não. Quem foi a primeira pessoa a acordar? A A boneca. bonequinha. Esqueci o Emília. nome. Então, ó, Emília. não é A boneca. Emília. Narizinho e Pedrinho não foram os primeiros. A necessidade de agitação das crianças? Não. Não. A Não. pouca duração dos abris de lagarto? Não. Ou a Emília despertar e sair para desenferrujar as pernas? Sim. Sim. Eu preciso de uma ação, hein, gente? Ó, É.
Então, quem é que está fazendo uma ação aqui? A Emília. Emília, ela está acordando. Muito bem, Pablo. Emília, sexta questão, letra E. Sétima questão. Cauã, aparece para mim, Enzo Guilherme Piroli. Sétima. A. No contexto do texto 1, um ato de esperteza das pessoas do sítio para promover o sucesso da brincadeira. Qual é o sucesso da brincadeira? Sucesso da brincadeira. Poxa, mas não tinha brincadeira. Qual seria o sucesso da brincadeira? Qual era a brincadeira, em primeiro lugar? A brincadeira era descansar. Exatamente, a brincadeira era ficar parado. Deixa eu silenciar o Cauã aqui. A brincadeira é ficar parado, né? Então, qual foi o ato de esperteza? Cauã, fecha o som aí, vida. Qual era o sucesso da brincadeira? Ficar parado, né? Então, olha só. Qual foi o ato de esperteza para o sucesso da brincadeira? E, letra A, inventaram lá no sítio uma grande novidade, as férias de lagarto. É isso? O ato de esperteza é isso? Não. B, sem fazer nada, é um modo de dizer, pois eles ficavam fazendo uma coisa agradabilíssima, vivendo. C, e era muito engraçada a organização que davam ao mês de abril. Não. D, botaram um letreiro na porta. A família está ausente, só volta no mês de maio. Sim. E, mas a necessidade de agitação é muito forte nas crianças, de modo que aqueles abris tinham duração curta. Então, qual foi o ato de esperteza que eles fizeram para poder ficar parado? Letra D, de dado. Muito bem, Eduardo. O ato de esperteza está aqui, gente, lá na linha 17, olha aqui, ó. Eles colocaram aqui, ó. Botaram um letreiro na porteira do sítio dizendo a família está ausente. Só volta no mês de maio. Realmente a família estava ausente, gente? Não. Não, só estavam Não. descansando. Não estava ausente. Então, como a família não estava ausente, eles fizeram um ato de esperteza. Eles estavam enganando o público para ninguém ir lá perturbá-los. Então, igual o Eduardo falou, letra D, o ato de esperteza é botar uma placa dizendo que eles não estavam mais lá. Oitava questão. Texto 2. Isso aqui é o quê, hein, gente? Esse texto 2. Só de cara, só sem ler. Que texto é esse? É um poema. É um poema. É um poema. Quando eles falam assim, Poema. escreva em prosa na sua redação, é para vocês não fazerem isso aqui. Porque isso aqui não é prosa, é poema. Como é que eu sei? Muito bem, Lucas Borges. Como é que eu sei que é um poema? Porque tem o quê? Cada linha dessa Versos. Versos. Cada conjunto de versos é uma Cada Cada desse conjunto de aqui. versos é uma estrofe. Muito bem, Pablo, muito bem. Lucas Borges, cada um desse é uma estrofe. Primeira estrofe. Quantas estrofes tem esse poema? 5. Seis estrofes. 6 estrofes. Estrofe. Muito bem. Vamos lá. Qual é a diferença entre poema e poesia? Poesia é tudo que expressa arte. Poesia não tem. Poesia é tudo que expressa arte artística. E o poema já é a estrutura de poema, com rimas, estrofes, versos. Muito bem, garoto. Estou gostando de ver você. Está assistindo a aula da prof, né? Muito bem. Bora lá. Então, olha só. Agora, quanto ao poema, isso aqui é um poema, certo?
Tá. Então, às vezes, existe um poema que chama soneto. O que é isso, professora? É um poema que a estrutura dele, ele é uma estrutura marcada, ele é fixa. Soneto tem uma estrutura fixa. Como que é isso, professora? Ele tem 4 estrofes, sempre o soneto vai ter 4 estrofes. Isso aqui só para vocês aprenderem, vai que cai alguma vez na prova e aí vocês vão saber. Um soneto é fixo. O que é isso? Ele sempre vai ter 4 estrofes. A primeira estrofe, obrigatoriamente, ela tem 3 versos. A segunda estrofe, obrigatoriamente, ela tem 3 versos. A terceira, 2 tercetos e 2 quartetos. A terceira, 1, 2, 3, 4 versos. E a quarta, 1, 2, 3, 4 versos. Então, isso é um soneto, tá? Só para vocês aprenderem, se algum dia cair, é isso aí. O que é um soneto? É um poema com estrutura fixa. Por quê? Porque ele tem 4 estrofes. Quantos versos tem na primeira estrofe? 3. Então, é um terceto. Por que é um terceto? Porque tem 3 versos. O que são 3 versos? O que é um verso? Cada linha do poema é um verso. Poema. Exatamente. Então, aqui é um terceto, aqui é um quarteto. Por que quarteto, professora? Porque tem 4 linhas de versos. Exatamente, Pablo. E aqui também é um quarteto, beleza, gente? Vamos lá, vamos caminhar. Desculpa, vamos ler o poema rapidinho. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. As palavras não se gastam. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? 8ª questão, no último verso do poema, o termo brincar de, mantendo seu sentido original, pode ser substituído por desperdiçar o tempo? Quando ele fala, vamos brincar de poesia? Ele está aqui falando de desperdiçar tempo, nos distrair? Nos distrair de brincando de escrever? Nos educar com falar de ou nos encher de poesia? E aí, quando ele fala, vamos brincar de poesia, ele está dizendo, vamos nos distrair. Nos distrair, né? Vamos nos distrair fazendo poemas? Ele está desperdiçando tempo, gente, quando ele faz poema? Não. Não. Ele está falando, ele está nos enchendo de poema? É letra B, muito bem. Quem falou, acho que foi o Pablo. Sim. 9ª questão. Essa questão, a 8ª era difícil, hein? Qual 7? Quê? Qual ficou 7? Depois eu passo o gabarito lá. 9ª questão. De acordo com o contexto do poema... Professora, a 7 ficou letra D. Tá bom, obrigada. Tá aí, Ana. Obrigada. De acordo com o contexto do poema, na segunda estrofe, o termo só que poderia ser trocado sem alteração do sentido por, cadê? Olha. Ali. Poesia Ali, brincar prof, com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que... Porém. Bola, papagaio, peão, porém, cabe? Muito bem, quem falou? Eu. Só que bola, papagaio... Muito bem, Miguel. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. Então, olha só. De acordo com o contexto do poema, na segunda estrofe, o termo só que poderia ser trocado sem alteração por embora, contanto, assim que, outro sim, entretanto. Bora lá. Pode, porém? Pode, mas... Pode porém aqui, né? Mas não tem. Porém, o que mais? Quais são as conjunções que dão Portanto. adversidade? Entretanto. Mas, porém, contudo, né? Todavia. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto.
Posso substituir aqui sem problema de alteração de sentido, ó. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ó. Vamos ver? Olha só. Como se brinca com bola, papagaio e peão. Porém, bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. Mas, bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. Vamos brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Contudo, bola, papagaio e peão, se gastam. Entretanto, bola, papagaio e peão, se gastam. Todavia, bola, papagaio e peão, se gastam. Vocês estão vendo que todas essas palavras aqui Entretanto, que eu usei para substituir o só que são palavras que são o quê? Qual é a classe de palavra delas? conotativa. Conjunção. Que tipo de Conjunção. conjunção? Conjunção adversativa? Muito bem. O que é uma conjunção adversativa? Conjunção adversativa. É quando eu trago a ideia contrária. Lembra? Ó, olha como a ideia está vindo contrária. Vamos brincar com palavras, né? Aí, vamos brincar com as palavras, como se brinca com bola. Porém, olha, a ideia contrária. Porém, a bola gasta, a palavra não. Deu para entender? A palavra, a ideia contrária é o seguinte: a palavra, ela não gasta. A palavra, ela não gasta. Mas a bola, ela o quê? A bola, ela se gasta. Vocês estão vendo que a ideia da primeira, ela é contrária à ideia da segunda? Deu para entender? Sim. Então, toda vez que a gente usa uma conjunção adversativa, a gente está dando ideias contrárias à ideia original. Deu para entender? Sim. Quem não entendeu isso, Sim. levanta a mão. Isso é importante. Então, na nona questão, qual vai ser a palavra que é uma palavra adversativa e que vai ter a mesma ideia do que só que? Conjunção. Conjunção. Qual delas, Júlia? Conjunção Entretanto. Eu entretanto. também acho que é entretanto, prof. Muito bem, tá certo, é entretanto mesmo. Nona questão, letra E. Entretanto, traz uma ideia de adversidade, ó. Bola, papel e peão, entretanto, se gastam. As palavras não. Muito bem, essa questão era difícil, hein? Parabéns, Júlia Becker. 10, 11, 12 a gente acaba. Tanto o texto 1 quanto o 2 abordam a temática de brincar. Eles, portanto, dialogam entre si, porque o texto 1 é esse aqui, né? Do sítio do Pois daí é o Pica-Pau, texto 2. certo? De ficar parado e tal. E o texto 2, ele está falando aqui esse poema, né? Para brincar com as palavras, certo? Então, o texto 1 e 2 abordam essa temática. O que é temática? Temática Tema? Tema do texto? é a história do texto. É o assunto que eu estou tratando, né? É o enredo. tema, é o assunto, é o enredo. Muito bem, galera. Estou gostando de ver vocês. Então, o texto 1 e 2 abordam essa temática. Brincar. Eles, portanto, dialogam entre si. Por quê? Letra A. Versam sobre algumas maneiras de brincar. O que vocês acham disso? Versar é falar, né? Sobre algumas maneiras de brincar. O que vocês acham? Eu acho que Essa é boa? é boa. Boa, prof, é É boa. boa, né? Eu também gostei. Boa, é Porque boa. o texto, ele fala boa. assim, ó, vamos brincar de ficar parado? E o texto 2, ele está falando, vamos brincar de escrever? Mas de escrever a gente brinca, mas não é igual a bola que se gasta. Letra B, trazem o ideal infantil do que seja brincar? O ideal do que seja brincar?
Não é ideal. Não, não é o ideal. Ah, brincadeira ideal é... Não, todas as brincadeiras são boas. Não tem uma brincadeira ideal, É certo? verdade. Então, a letra B está fora. Letra C, exaltam brincadeiras tradicionais das crianças. Quer dizer, brincar de lagarto é uma brincadeira tradicional? Não, eles nem brincam, eles ficam espreguiçados Eles debaixo não do mar. é? Então, nem é tradicional. Brincadeira tradicional. Qual era uma brincadeira antiga, tradicional? Pega, Brincadeira Esconde-esconde. esconde, amarelinha. brincar de amarelinha, de roda, né? Brincar de Pula roda, lembra corda, daquela Pega brincadeira? bandeira. Então eles não estavam brincando de brincadeiras tradicionais. Até porque escrever poema, brincar com as palavras, fazer poema, né? Não é tradicional. Professora, também tem o chepe-chepe. O que é isso, Anderson? Ô, Também Miguel. não conheço. Ah, nem eu também não conheço. Então, bora lá. Letra D. Se referem à falta de necessidade de brincar? O texto 1 e o texto 2 estão falando da falta de necessidade de brincar? Não, Não. um fala sobre Não, né? brincar e Falou outro de fala nada sobre sobre espreguiçar. Não. E o texto 1 e 2, eles retratam a semelhança de brincar de lagarto e brincar de poesia. Brincar de Não. lagarto é igual a brincar de poesia? Não. Nem parece. Cara, enquanto vai estar parado, o outro vai estar escrevendo. Exatamente. Não A tem resposta é A, semelhança professora. nenhuma. Não tem semelhança nenhuma. Brincar de lagarto, né? De acordo com o contexto lá do primeiro texto, é ficar parado. Só dormir. Aqui é dormir, ó. Aqui é dormir pra caramba. Isso aqui é o primeiro. E aqui, brincar de poesia, ele está falando, vamos pensar para escrever, vamos raciocinar, vamos aprender. Essas brincadeiras aqui, brincar de dormir, brincar de pensar, são semelhantes? Não. Tá fora a letra D, tá? Ah, desculpa, a Um é letra outra- E. Um é Letra uma E coisa tá- ativa e outro é uma coisa não ativa. Exatamente, Miguel. Gostei do que você falou, Miguel, sobre isso. Então, 10ª questão, letra A. Microfone. Cauã, fecha o som aí, Não Cauã. atrapalho, não. Então, bora lá, bora continuar. 11ª. Na terceira estrofe do poema, as palavras. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Então, olha só o que ele está falando. Ele falou no final, né? Cadê? Ó, aqui, ó. As palavras não, quer dizer, as palavras não se gastam. Quando ele fala que esse não, é não se gastam, né? As palavras não, né? Elas não se gastam. As palavras, quanto mais se brinca, mais novas ficam. O que ele quer dizer com isso, mais novas ficam, hein? É essa a pergunta da questão. Novos significados. Se tem, vai ter novas palavras, novos significados. Então, a pessoa está aprendendo a usar várias palavras, né? Então, bora lá. Então, o verso em destaque sugere... mais novas ficam. É essa parte que está em negrito, tá? Perda do significado quer dizer que quanto mais eu aprendo as palavras, mais elas perdem o significado? Não, pelo Errado. contrário. Quanto Significado. mais eu uso as palavras, mais eu sei colocá-las, né, nos textos. Então, letra B. Mais novas ficam. O verso destacado sugere que eu estou fazendo uma técnica de fazer versos para elaborar textos poéticos? Então, acho. Não, né? Eu não estou. Ó, Não. as palavras mais novas ficam. É porque eu estou usando uma técnica? Não. Não. As palavras mais novas ficam. É porque eu estou fazendo uma prática poética de dar novos sentidos às palavras? Não. Letra C. Isso, talvez. O que vocês acham da C? O que você falou, Paulo? Acho que sim. Pode ser, também né? Gostei da Ó, C. Eu também gostei, Acho que é Eduardo. C. Quanto mais eu uso as palavras, mais novas elas ficam. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu pego prática no poema, eu dou novos sentidos às palavras. O que vocês acham disso? Acho bom. Eu gostei também. Certo.
né, Lucas Borges? Então, mais novas ficam, então eu uso de vocabulários esquisitos? Não. É o uso de vocabulários, né? Mas não esquisitos. Então, mais novas ficam, então eu estou reinvenção das brincadeiras, dando novos nomes a elas? Não. 11ª letra C. Última questão para a gente ir embora. O convite expresso no poema é dirigido para... Ó, está escrito aqui, ó. O título é Convite, tá vendo aqui? Então, bora lá. 12ª questão. O convite expresso no poema é dirigido para a poesia? Para o leitor? Sim. Para a água do rio? Para elas? Elas quem? Não. Né? Quem? É dirigido para elas? Quem são esses elas? Para as palavras? O Não, convite prof, é o que está leitor. lá no... Muito bem, é o leitor. É o leitor porque ele está convidando o leitor a ir brincar com as palavras. Muito bem. Então, ó, letra A está fora, letra C está fora, né? 12ª letra B de bola. Tá bom, gente? Deixa eu parar a gravação. É isso.